não tem explicação para uma coisa dessas. Parece que até quem apoia o Lula, até a imprensa, dá liberdade, dá carta branca pro Lula falar as coisas mais abjetas, mais escabrosas, escrotas que você possa imaginar, e ninguém fica indignado. Se o Bolsonaro tivesse falado 10% do que o Lula vem falando desde que ele voltou à cena do crime, o Bolsonaro estava preso já. Lula consegue ser a pessoa mais abjeta do mundo e parece que não cola. Sabe por quê? Eu tenho uma teoria. Porque todo mundo sabe que ele é podre. Então quando ele fala coisas podres, ele só está sendo Lula. Agora, Bolsonaro já se criou uma expectativa de um comportamento acima, né? Porque nós sabemos, Bolsonaro é do exército, Bolsonaro é um pai de família, Bolsonaro é um cara respeitoso e tal. Então, quando ele fala alguma coisa abjeta ou falava, todo mundo ficava indignado. Agora, quando é o Lula, ninguém tá nem aí. Eu tô falando isso por quê? A gente tá enfrentando um dos escândalos mais absurdos, né? Não é nem questão de volume de dinheiro roubado, não, nesse esquema de corrupção do INSS, mas é pela maldade. É roubar de velhinhos, gente. Dos velhinhos aposentados, que ganham às vezes um salário mínimo para poder comprar, para sobreviver e ainda comprar os remédios. Então assim, isso tocou o coração de todo o povo brasileiro. Aí o Lula vai lá e culpa os aposentados pelo escândalo do INSS. Você tá achando que é brincadeira? Escuta isso aqui. Um banco. Antigamente as pessoas roubavam banco. Antigamente as pessoas roubavam gente rica, mas agora... Ele fala como se fosse tudo bem roubar banco e roubar gente rica, você tá vendo, né? Tipo assim, antigamente era normal, roubava banco, roubava gente rica, mas agora... Tá pobre roubando pobre. É quadrilha. É porque a miséria agora, vai ver, tá tão grande, né, Lula? A miséria, vai lá. Pobre roubando pobre. É quadrilha de aposentados, sabe? Montada em nome dos aposentados. Peraí, é quadrilha de aposentados montada em nome dos aposentados. Como é que é isso? É quadrilha de aposentados, sabe? Montada em nome dos aposentados, roubando aposentado. Então tá resolvido. A culpa é dos aposentados. Então não precisa devolver dinheiro, não. Já que são eles que estavam se roubando, para que você tá pegando dinheiro do contribuinte para devolver? Mas eu quero fazer uma pergunta. Lula, o seu irmão é aposentado? Porque o seu irmão faz parte da quadrilha dos que estavam roubando. O ministro da Previdência é aposentado? Você, Lula, é aposentado? Porque você também faz parte desse esquema todo e todo mundo sabe disso. Vocês entendem? Ele fala uma coisa tão... Meu Deus, imagine Bolsonaro falando algo nesse sentido. Imagine Bolsonaro falando algo assim. Agora, calma, que tem uma outra pior agora. Agora o Lula inventou... Deixa eu pegar aqui. Agora o Lula inventa de dar uma bronca no Trump. Sabe por quê? Porque Trump disse que não quer... Deixa eu aumentar aqui. Trump disse que não quer vir na COP30. Agora, deixa eu te explicar rapidão a gravidade disso aqui. A COP30 vai ser um fracasso gigantesco. Muitos líderes já estão falando que não virão na COP30. E por que eles não virão? Primeiro, é um evento para proteção do meio ambiente que está desmatando a Amazônia. Já tem 2 ou 3 escândalos de corrupção envolvendo a COP30. Um contrato de quase 500 milhões de reais assinado com um cara que era do MEC, depois foi lá para essa OEI da Espanha e depois voltou e ele mesmo fabricou, assinou, produziu o contrato. Assinado também por outro cara que foi preso na Lava Jato. E não tem estrutura em Manaus. Os líderes mundiais entenderam que em Manaus não há estrutura para que eles possam vir. Então já estão falando que não virão. Seria uma das grandes vitrines do Lula essa COP30. O Donald Trump já falou que não vem. E COP30 sem o Donald Trump é um negócio muito sem graça. Aí o Lula fala que vai dar uma bronca. Perto, o Trump não confirmar que vem, eu pessoalmente vou ligar para ele e falar, ô cara, o Trump, cara, a COP é aqui no Brasil. Vamos discutir esse negócio. Os Estados Unidos é um país importante, é muito rico, mas também poluiu muito. E polui ainda. Então vamos lá. Só para a gente poder entender aqui, tá? Vai dar uma bronca no Donald Trump, porque o Donald Trump não quer vir para a COP30. Falando que os Estados Unidos poluiu muito e polui muito ainda. Sabe quem que é mais polui no mundo? Disparado. O país que é responsável por quase que por 50% da poluição mundial, adivinha? É a China. Você já viu alguns deles, alguém aqui falar alguma coisa contra a China? O país que mais polui é a China. Então, como é que ele não vai participar? Vamos discutir esse negócio. Os Estados Unidos é um país importante, é muito rico, mas também poluiu muito. E polui ainda. Então, como é que ele não vai participar? Então, eu acho que os grandes governantes do mundo, Xi Jinping...
Xi Jinping é um grande governante. Xi Jinping é um grande governante. Ele tem que participar dessas coisas para a gente poder encontrar uma decisão. E aí entra a nossa briga pela mudança da governança mundial. Sim, a governança mundial. Outros países mandando no nosso país, né? Você não fala direto de soberania? Se a gente não tiver uma governança mundial mais representativa, com poder de decisão e com poder, inclusive, de fiscalizar o cumprimento das nossas decisões, nada vai acontecer. Peraí, como é que é? Decisão e com poder, inclusive, de fiscalizar o cumprimento das nossas decisões. O poder de fiscalizar o cumprimento das nossas decisões. Ou seja, você quer que haja uma autoridade fora do Brasil para fiscalizar o Brasil. Mas o Eduardo Bolsonaro que lambe botas pro Donald Trump. Você está acabando com a soberania do nosso país, colocando ele sujeito a uma ditadura comunista. Não reclama da China, que é a maior poluidora do mundo, mas reclama dos Estados Unidos, que foi um dos países que mais diminuiu a emissão de gases poluentes, que não vai vir para a COP30, por causa dos escândalos de corrupção. Mas a culpa do roubo dos aposentados é dos aposentados. Vocês entendem? Não pega. Ele fala todas as besteiras que ele quer, as coisas mais abjetas que você possa imaginar, mas não pega. Porque é o esperado. Essa é a minha teoria. Do Lula é esperado o pior. Então, quando ele entrega o pior, não há indignação. Do Bolsonaro, sempre é esperado o melhor. Então, quando ele não entrega o melhor, ou quando há um erro, é um cataclisma internacional. O Lula não. É os escândalos de corrupção. Quantos escândalos de corrupção já teve e até agora nada? Sim, o INSS, daqui uma semana ninguém fala mais sobre o INSS. Por quê? É o esperado, gente. É o Lula rouba mesmo, entendeu? Funciona desse jeito. Agora, antes de você ir para o seu próximo vídeo, escuta essa dica. Ao longo da minha vida eu usei certos passos, certas dicas para poder chegar onde eu cheguei usando o Instagram e as redes sociais. Eu criei um guia e te passei tudo que você precisa para aumentar a sua autoridade, ter mais visualizações, likes, vender mais os seus produtos e serviços usando o Instagram, o passo a passo. Eu coloquei tudo nesse guia. Clica no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado que você vai entender o que eu estou te falando. Se você quer crescer nas redes sociais, eu tracei o caminho que você deve seguir e o passo a passo está lá. Clica no link, vai abrir um site e vai te explicar exatamente o que eu estou te falando, tá bom? Não perca essa oportunidade, tá na descrição e fixado no primeiro comentário. Esse vídeo vai fazer seu estômago revirar, mas tem um detalhe que eu consegui captar na fala da nossa querida ventríloca do STF, Daniela Lima, que realmente traz à tona uma informação muito relevante. Mas como eu disse, é um vídeo que vai fazer seu estômago revirar, mostra o tanto que esse povo é vil, maldoso, cruel. Todos sabem da situação da Carla Zambelli. Teve que abandonar aqui seu filho, sua mãe. Seu filho de 17 anos agora está sem a mãe, tá? Que ele já não tinha o pai, agora está sem a mãe. E a gente tem que ver esse pessoal rindo dessa situação. Assim, é terrível. Só mostra o que virou a imprensa. É um trecho que viralizou do deputado Douglas Gomes. Eu recortei e as pessoas estão apenas falando do quão podre foi o comentário da Daniela Lima e da Natuza Neri, do jeito que elas estão fazendo chacota com a situação da Carla Zambelli. Mas no finalzinho do vídeo tem uma informação que vale a pena prestar atenção. Então vamos lá, o início é terrível, tá? Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou? Aí às 11h25 o ministro responde: pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Não, todo mundo já diz que é ditadura, todo mundo já sabe que é uma ditadura, só vocês fingem que não é uma ditadura, porque é uma ditadura que está perseguindo as pessoas que vocês não gostam. Tá, isso tá claro. Rindo do fato da Carla Zambelli ter que fugir dessa ditadura também. Mas calma que a gente vai chegar na parte que essa parte chamou atenção. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, estava todo mundo preso. Primeira informação, ou seja, quem mandou isso para Daniela não foi o Alexandre de Moraes, porque ele é o relator, beleza? Não é. E essa pessoa faz um comentário terrível. Ó. Se eu fosse o relator, estava todo mundo preso. Quem é todo mundo preso? Essa parte chamou a atenção. Quem seria esse ministro que tem uma percepção pior que o Alexandre?
Agora vem a parte principal. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Preste atenção nisso. Primeira informação, que quem está falando isso é um ministro do STF. Emparedado. Um ministro do STF que quer tomar atitudes piores com Alexandre de Moraes disse isso aqui, ó. Muito emparedado. Alexandre de Moraes está muito emparedado. Ou seja, ele está impossibilitado de fazer o que ele realmente gostaria de fazer. E por que ele está impossibilitado de fazer o que ele gostaria de fazer? Pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Ele quer uma mídia que não seja isenta? Você entendeu? Ele está emparedado por causa dos isentos da mídia. Mas não é o objetivo da mídia ser isento? O que ele precisa? Do apoio da mídia ou da mídia militante? Não, gente, eu vou até... Vocês entenderam o que o ministro do STF está falando? Olha, o Alexandre de Moraes não está podendo fazer o que ele quer fazer, tá? Ele está limitado, porque tem gente que não está concordando com o que ele faz. E ele precisa que a imprensa concorde. Ou seja, ele precisa de uma imprensa militante. Se você não é isento enquanto mídia, você é militante. Se você deixa o seu lado político determinar a sua atuação enquanto imprensa, então você é um militante. O que o Alexandre de Moraes falou? Olha, eu estou bem encurralado, porque tem a parte da imprensa aí que não está militando, né, a meu favor, do mercado e do Congresso. Resumindo, percepção de fraqueza, Alexandre de Moraes, o ministro dizendo que ele está emparedado, que ele precisa da imprensa apoiando as ações dele, que boa parte da imprensa já abandonou há muito tempo, que ele precisa do mercado apoiando as ações dele, e precisa do Congresso apoiando as ações dele, sendo que o Congresso já rejeita totalmente. Essa parte eu achei crucial. Apanha demais. Aí volta. Mercado e do Congresso. Apanha demais. Como há muitas críticas ao Alexandre de Moraes, ele está sem poder fazer o que ele realmente gostaria de fazer, que seria o quê? Prender todo mundo. Que todo mundo é esse? Que critica o que ele faz, que pede respeito à Constituição, transparência nas eleições, que reconhece que a Constituição não está sendo respeitada. Mas isso não é uma ditadura. Não. Isso aqui não é uma ditadura. Mas olha, gente, foi a primeira vez que eu vejo um ministro falando que o Alexandre de Moraes está emparedado. Isso chamou muito a minha atenção. Só que, como o início foi podre, esse vídeo, esse início dela rindo aqui, né? Supremo, eu escrevi. Essa risadinha dela, ela tomou conta da viralização desse vídeo. Ninguém prestou atenção no final, gente. O final ao mesmo tempo que é bom, mostra o que está acontecendo, né? Eles querem a imprensa militando do lado deles, senão eles não vão poder fazer o que eles querem.